Número 2, então, adolescentes admiram Jesus por sua compaixão, sua disposição em perdoar e seu cuidado por outras pessoas. O que isso diz a respeito de como os adolescentes veem a si mesmos, ao mundo e àqueles que exercem liderança? O que isso diz a respeito de como os adolescentes veem a si mesmos, ao mundo e àqueles que exercem liderança? Então, repetindo aqui a pergunta, a gente viu ela em duas partes. A primeira, ela afirma: adolescentes admiram Jesus por sua compaixão, sua disposição em perdoar e seu cuidado por outras pessoas. E na página 11 do relatório, tem uma parte que fala, né? Observando dados de países específicos, adolescentes brasileiros têm uma percepção especialmente elevada de Cristo. E a gente conversando aqui, uma coisa que a gente percebe nessa primeira parte, que é uma coisa é você admirar Jesus, ter uma percepção elevada sobre ele, uma outra coisa é você seguir ele. Então, na segunda parte, quando traz a pergunta, o que isso diz a respeito de como os adolescentes veem a si mesmos, ao mundo e aqueles que exercem liderança, até trazendo um exemplo dentro de casa, eu tenho uma filha adolescente, eu tenho uma filha de 9 e eu tenho uma filha de 2 anos. A adolescente, ela está num momento um pouquinho crise de adolescente, crise com o evangelho. A de 9 está indo no caminho, mas quando eu olho para essa pergunta, eu lembro dela, da adolescente. Então, o que isso diz a respeito de como que ela enxerga aqueles que exercem liderança? E na fase que ela passou agora do namoro, ela teve algumas situações assim com o namorado que eu fiquei mais bravo, minha esposa lidou melhor. Nessa situação, minha esposa me chamou de canto e falou assim: amor, Jesus para ela vai ser como você reagir à situação que a gente está vivendo no namoro dela. Então, ela pode ter uma admiração por Jesus, ela pode ter uma elevada percepção de Jesus, mas seguir Jesus tem algo a ver muito mais com relacional. E aqui nas nossas respostas, tem algumas que mostram exatamente isso. O adolescente ele não enxerga na liderança da igreja essas características que eles admiram em Jesus. Então, pode ter um distanciamento nessa questão. Eu posso admirar Jesus, mas seguir ele tem a ver com como eu vejo Jesus no meu líder, como eu vejo Jesus no meu pai, como eu vejo Jesus no meu irmão. Uma outra resposta que a gente colocou aqui foi que eles se enxergam como pessoas que estão procurando compaixão, necessitam ser entendidas, compreendidas e que querem ser cuidadas. E acredito que por isso eles acabam vendo essas características também muito claras em Jesus. Mas para a gente fica evidente assim, que a questão de seguir Jesus tem muito mais a ver com esse fator relacional. Como eu enxergo Jesus no meu líder? Se eu enxergo muito claramente, eu consigo seguir a um Jesus. Se não, fica incoerente o discurso e a prática. Eu posso estar falando uma coisa, mas eu posso não estar vivendo aquilo. Legal, legal. Muito obrigado. Próximo grupo para apresentar. Aqui, legal, vocês. Boa tarde. Repetindo a pergunta só para a gente ter uma melhor compreensão. Adolescentes admiram Jesus por sua compaixão, sua disposição em perdoar e o seu cuidado por outras pessoas. O que isso diz a respeito de como os adolescentes veem a si mesmos, ao mundo e àqueles que exercem liderança? A gente, conversando aqui, a gente conseguiu entender que eles têm essa preocupação com esses pontos, eles sentem essa carência desses atributos que eles admiram em Jesus e eles buscam isso nas lideranças deles e parece que eles não conseguem ter essa visão, por isso que eles sentem essa carência e esses são os atributos que eles admiram em Jesus. O que a gente também discutiu é que a nossa preocupação como igrejas e lideranças é que a gente consiga trazer esses pontos de preocupação deles com o mundo exterior, como bem a Aline disse antes do almoço, eles têm uma visão de empatia melhor do que nós temos, né? Então, como a gente consegue trazer todas essas questões de discussão social
antes que o mundo, seja por pautas políticas ou por pautas culturais, sequestrem essas questões para eles. Uma coisa é o cristão cuidar do mundo, da desigualdade social. Outra coisa é a pauta política e cultural cuidar disso. Se a gente não trazer isso para as nossas igrejas, seja nas nossas pregações, os nossos workshops ou qualquer tipo de simpósio, o mundo vai trazer para eles de alguma forma, seja através da educação ou de cultura, filmes, séries, músicas. Um outro ponto também que a gente trouxe é que a nossa preocupação também como líderes e igrejas é que a gente tenha cuidado para que isso não seja simplesmente um altruísmo deles sem um evangelho. Eles quererem cuidar do próximo simplesmente por bela vontade, sem a luz da cruz, não vai adiantar de nada. A gente estava até conversando aqui, antes mesmo de trazer o microfone para mim, que a gente tem que tomar cuidado para que eles queiram se parecer como Jesus. E não simplesmente querer que as outras pessoas se pareçam com Jesus para as outras pessoas. Entendem? Mas que eles tenham uma transformação de Cristo na vida deles, para que aí sim eles consigam fazer diferença. Legal, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar. Próximo grupo. Ali, legal. Bom, a percepção que a gente teve da pergunta foi bem parecida com os outros grupos, né? A gente entendeu que é legítima os pontos e a forma como eles enxergam Jesus. Jesus é o Jesus da compaixão, que perdoa, que cuida, mas isso reflete muito o campo de visão que o adolescente tem, as necessidades que ele tem desse Jesus. E por muitas vezes a dificuldade de entender um Jesus Senhor, um Jesus que é Deus, um Jesus que é Criador, que é soberano, que ele é compaixão mesmo quando ele não responde a minha oração como eu gostaria que ele respondesse. Então isso demonstra um coração muitas vezes individualista do adolescente, que busca um Jesus que responda às necessidades que ele tem, né? Que são preocupações extremamente relevantes com questões de justiça e com cuidado, mas também tem essa resistência ao Jesus que é justiça, que é Senhor e que é soberano como Deus. Isso também tem uma forte influência do individualismo, do Jesus que atende à necessidade do meu campo de visão, daquilo que me dói hoje, da crise que eu tenho hoje. Levanta a grande necessidade de um discipulado completo com esses adolescentes, um discipulado de profundidade, um discipulado que extrapola esse campo de dor desse adolescente. Uma falta de amadurecimento também, então muitos adolescentes param nesse nível de relacionamento com Jesus, e aí na primeira vez que ele é confrontado por um Jesus que não se encaixa no molde que ele criou de Jesus, isso gera um afastamento, isso gera uma crise, porque eu creio nesse Jesus daqui para cá. Esse que você está me mostrando agora, ele já não é muito bem aquele Jesus que eu conheço, né? E a necessidade também do adolescente que ele tem de encontrar uma causa para morrer. Então, se ele olha para o redor dele e ele entende que essas são as necessidades do mundo de hoje, esse é o Jesus que vai atender as necessidades do mundo. E isso liga o nosso alerta como igreja de mostrar para esse adolescente uma causa que alguém já morreu por ela, né? Antes que venha outros meios, como esqueci o seu nome, perdão, o João comentou ali, sociais, culturais, que vão apresentar uma outra causa para esse adolescente, que ele vai agarrar isso com toda a força que ele tem, porque ele tem essa necessidade de responder às crises do mundo, né? Infelizmente, essas crises são limitadas ao campo de visão deles. Então, o nosso desafio é ampliar esse campo de visão e apresentar esse Jesus que ele é completo em todas as esferas da nossa trajetória de vida aí. Muito bom, legal, muito bom. Obrigado por compartilharem. Está aberto, então, para a gente discutir. Quem quer comentar? Legal, já temos aqui desse lado. Quero ver esse lado mais participativo, hein, gente? Antes aquele lado ali estava mais presente. Muito obrigado. Então, eu estava pensando em relação a essa questão, né? O próprio Barna Group, eles tiveram uma pesquisa em 2017 e 2007, que em 2007 já tinham 73 milhões de cristãos desigrejados. E aí, na pesquisa deles de 2020, saiu que 28% das pessoas que se identificam como cristãos são desigrejados, unchurched, né, que eles chamam. Então, assim, muitos desses adolescentes são filhos dessas pessoas desigrejadas. Então, a nossa mentalidade brasileira quer relacionar a liderança de igreja com a percepção de Jesus.
mas talvez essa é uma geração que já consegue diferenciar a percepção do líder da igreja com a percepção de Jesus. Então, eles são muito mais positivos em se referir ao Cristo, a Jesus, que em Jesus é Deus, Jesus é uma pessoa boa. Então, assim, quase todas a colega, né, que expôs, ela falou direitinho que a maioria dos adolescentes, eles veem Jesus como uma figura positiva, mas eles não veem os líderes religiosos. Então, eu estou achando que isso também pode ter a ver, você cruza com a pesquisa do próprio Instituto, né, do Barna Group, de que 28% dos cristãos, 28% dos cristãos são desigrejados, então eles podem ter uma referência muito diferente do que a igreja e do que é Cristo, que não sei se isso é uma coisa boa, mas isso deve incomodar os líderes religiosos de hoje em dia, né? De que tem pessoas que são cristãs, mas elas não querem ir para a igreja. E são pessoas que amam a Cristo, mas não amam os seguidores de Cristo, não amam os pregadores de Cristo, porque os pregadores de Cristo não refletem Cristo. Verdade. Muito obrigado pela tua opinião e o teu comentário. Realmente nós precisamos pensar sobre isso e é legal cruzar esses dados das duas pesquisas, né? Muito bom. Para a gente continuar, antes da próxima pessoa que trouxer aí um comentário, eu quero só recapitular a pergunta. Adolescentes admiram Jesus por sua compaixão, sua disposição em perdoar e seu cuidado por outras pessoas. O que isso diz a respeito de como os adolescentes veem a si mesmos, ao mundo e aqueles que exercem liderança? Mais alguém comentar? Legal, aqui. Eu concordo muito com a irmã que disse aí agora, né? Como é que está isso, né? De um lado, a gente tem adolescentes que admiram Jesus, a sua maneira de ser, a sua compaixão, e, por outro lado, a gente tem lideranças que talvez não estão conseguindo conectar uma coisa com a outra, né? E aí eu fico pensando, qual que é o modelo de Jesus que a gente está passando para esses adolescentes, né? O nosso mundo atual, o modelo de cristão, é um modelo muito incisivo, de alguém forte, alguém que é autoritário, não sei o quê. Será que esse é o modelo que os adolescentes veem em Jesus? Eu também sou pai e com certeza todo mundo aqui que é pai de adolescente sabe que uma das crises que a gente tem de adolescente é a crise de autoridade, né? Eles têm alguma dificuldade, se a gente não souber lidar, a gente acaba perdendo os nossos filhos, né? Então, eu acho que a gente precisaria repensar o nosso modelo de liderança, se ele está mais parecido com o de Jesus ou se ele está parecido com o mundo que a gente vive nele. E, por último, eu acho que a gente tem que apostar muito na autonomia dos adolescentes. Infelizmente, eu percebo, às vezes, assim, a gente considerando o adolescente muito como aquele, eu tenho que... É um adolescente, eu tenho que cuidar. Tudo bem, temos que cuidar, mas Jesus, com 12 anos, estava no templo discutindo com os sacerdotes, né? Era Jesus, mas a gente, como cristão, acredita que ele era humano ali, não era Deus. Então, significa que um adolescente de 12 anos tinha autonomia para questionar, para discutir, para sentar na mesa. E a gente vê Jesus muito trabalhando isso, levando as pessoas a serem autônomas e não dependentes. E será que a gente, como líder, eu também sou pastor, será que nós estamos criando um bando aí de adolescentes que tem que nos seguir cegamente, que quem ficar dependente da gente, daquilo que a gente diz, ou a gente está levando esses adolescentes, a partir da Bíblia, criar autonomia, pensar com seus própria capacidade. E eu acho que até por isso que a gente tem que, às vezes, alguns grupos têm tanto medo quando o adolescente vai para a faculdade. Lá na faculdade ele vai virar ateu. Porque, às vezes, ele, no nosso meio, ele foi muito... a gente foi muito paternalista, não ensinou a pensar a partir da Bíblia, e então a gente fica com medo dele receber influência, ele ou ela, né? E fica com aquela proteção, mas a meninada vai para a faculdade, vai discutir coisas, vai estudar coisas e vão ter que ter capacidade para poder manter a sua fé apesar disso. Então, é mais um questionamento aí desse modelo de Jesus e o nosso modelo como liderança. Obrigado. Ótima reflexão. Nós temos ali na fila ainda uma pessoa na mesa, ok? E depois eu venho para essa mesa aqui e ali, ok?
Deixa eu fazer meu comentário em duas partes. Primeira parte, até anotei aqui, é que tipo de Jesus eles admiram. Jesus não é apenas um mestre que disse palavras inspiradoras. Jesus também não é apenas um mártir e um exemplo sacrificial. Jesus não é apenas uma pessoa boa que deveríamos imitar, né? Jesus é Deus, Ele é Senhor e também Redentor, né? Falar da pessoa de Jesus sem redenção de Jesus é admirar um Jesus que diz muito respeito aos anseios culturais e aos meus anseios pessoais, mas não o Jesus das Escrituras. E a segunda parte da minha fala, e também respondendo à questão que você fez questão de nos lembrar, é que o que corrige a visão de Jesus e a visão acerca de nós mesmos é a leitura das Escrituras, pessoalmente e comunitária. É a comunidade que estabelece a verdade, porque senão eu tenho uma opinião sobre Jesus, mas não a verdade. É na comunidade que eu tenho um esclarecimento de quem eu sou. Identidade não é construída nem buscada, identidade é recebida. É Deus quem diz quem eu sou. Eu tenho isso nas Escrituras. E é na comunidade que eu desenvolvo quem eu sou, junto com os meus irmãos que também receberam de Deus quem são. Então, nesse sentido, com todo respeito, eu discordo do meu irmão, eu não acho que talvez eles precisem tanto de autonomia. Porque quando Jesus estava entre os doutores discutindo, o texto original vai dizer que discussão ali não é ensinando, mas aprendendo. A maneira como eles faziam o conhecimento é através da conversa, né? Através da conversa. Então, não é que nós temos que selar os nossos adolescentes para que eles não falem, mas sim criar um espaço em que eles possam falar, mas também possam ouvir. Mas isso tudo é dentro da comunidade e baseado nas Escrituras. Porque aí sim, eles não vão construir, mas eles vão perceber, através da revelação e através da comunidade, quem são. Obrigado, muito obrigado. Próxima pessoa, aqui. Eu acho que foi citado aqui por quase todo mundo a questão do amadurecimento, né, dos adolescentes e como isso pode influenciar na visão que eles têm de Jesus. E uma coisa que tem que ficar bem clara assim, para quem trabalha com nova geração, adolescentes e jovens, é entender que eles estão demorando cada vez mais para amadurecer, e não porque eles estão alienados ou porque eles querem, mas porque no contexto em que eles vivem hoje, e a adolescência é a fase da vida mais afetada pela cultura e pelo contexto ao redor deles, isso está retardando esse amadurecimento, e a gente vê isso em pesquisas realmente a nível cerebral, né, com ressonâncias magnéticas e a parte do cérebro que está sendo ativada. Então, o cérebro ele começa a amadurecer daqui para cá, e a gente está vendo que isso cada vez está se prolongando mais. Então, a gente não pode exigir, de repente, dos nossos adolescentes, né, um amadurecimento que eles não vão conseguir nos dar. Então, a gente tem que entender que trabalhar com eles, né, é um trabalho árduo, contínuo. Lógico, essa fase que eles estão agora da pesquisa, né, por exemplo, de 13 a 17, é uma fase que você tem que realmente trabalhar com conceitos que possam arraigá-los ali na igreja de uma boa maneira, né? Não arraigá-los no cimento, mas na terra como uma árvore que possa florescer, e entender que eles não podem nos dar amadurecimento. Então, essa visão que às vezes eles podem ter, eles gostam desse Jesus, porque eles estão pensando só neles, no que serve a eles, e isso é parte do desenvolvimento cerebral e comportamental do adolescente, e a gente tem que ser compreensivo aí nessa questão, né? E voltando à questão de como eles veem
os líderes veem a eles mesmos, né? Eu acho que volta aí a questão do relacionamento com eles, né? E de como mostramos Jesus na nossa vida para eles, não nas nossas palavras, né? Mas na maneira como a gente age, como a gente os trata também. Legal, muito obrigado. E agora ainda a última. Isso. Boa tarde. Eu acho que essa admiração do adolescente também, ela tem que ser vista como uma janela para nos aproximarmos deles e apresentarmos Jesus. Porque o adolescente também, como a doutora falou, né, fala depois da doutora, até complicado, mas o adolescente ele está nesse processo mesmo de amadurecimento, ele está no processo de uma carência, de uma insegurança, e aí tem toda a insegurança social, insegurança em casa, insegurança na vida dele, porque está passando por esse processo, né, de crescimento, e nós como líderes, pastores, psicólogos, enfim, não sei aqui a atuação de cada um, nós temos que aproveitar essa admiração deles, trazer para perto, né, e aí a partir desse caminhar junto, apresentar Jesus como Jesus é. Então acho que essa admiração tem que ser encarada por nós, não sei o que os irmãos pensam, mas como algo bom, né? Independente se tem um relacionamento com Jesus verdadeiro ou não. Né? Eu sou pastor de adolescente na minha igreja e tem adolescentes ali que não têm vida com Deus. Tem adolescentes ali que são simpatizantes, que não são discípulos de Jesus verdadeiros como outros aparentam ser. E aí a gente tem que aproveitar essa janela porque está ali, né? E falar, olha, Jesus realmente, e vou usar a expressão que a gente usa com adolescente, né? Jesus realmente é um cara legal, Jesus realmente cura, Jesus realmente é um cara que está junto, mas ele é mais do que isso. Né? E aproveitando essa janela, eu vou caminhar com esse adolescente, e aí sim ele vai ver, né, o Jesus que eu sirvo, a partir do momento que eu estou caminhando com ele, que eu estou saindo com ele. É muito importante nós, né, aqui nós, poucos jovens, né, como foi dito, sair com o adolescente, comer com o adolescente, vivenciar um pouco a experiência do adolescente, para que essa admiração se torne, então, aí um relacionamento com Jesus. Eu acho que é muito bom o adolescente ter essa admiração. Legal, Obrigado. legal. Muito obrigado. Relacionamento é muito importante, né? Dessa forma a gente consegue refletir Jesus na vida dos adolescentes.